Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Amém. Glória a Deus. Você que está aqui, se coloque de pé. E quem trouxe, abre sua Bíblia em João, capítulo 4, versículo 23. Nós vamos agora ler a palavra de Deus para, logo em sequência, adorarmos o nome do Senhor com louvores. João 4, 23. Quem achou, diga amém. Amém. E assim diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que o Pai procura, a tais assim que o adorem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E tem um louvor que fala exatamente isso. Nós vamos entoar ele para o nosso Senhor nessa noite. Amém, irmãos? Pode se assentar. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em nos eles e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Glória a Deus, eu vou ao nome do Senhor, igreja. Deus, queria te agradecer por mais um dia hoje, ó Deus. Podendo respirar e podendo estar na tua presença e glorificando o teu nome. Deus, em nome de Jesus, eu coloco em tuas mãos todos que estão aqui. Deus, abençoe a vida deles, guarda eles, Senhor, proteja durante toda a vida deles, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe este culto, que o Senhor ouça nossos louvores a Ti, que o Senhor, em nome de Jesus, fale em nossos corações através dessa pregação. Em nome de Jesus, abençoe a vida do pastor Saulo, que vai nos estar trazendo a palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a todos, boa noite. Graça e paz da parte do nosso Deus. Amém? Queria convidá-los a uma meditação que está na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16,
verso 18. É um texto conhecido, texto, tema de canções e algumas vezes usado até como empoderamento da igreja. Não sei se certo ou errado, mas muitas vezes usado desta forma. Mateus 16, 18. A palavra de Deus nos diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Pode ser amém? Amém. Meus irmãos, o entendimento dessa noite tem a ver com uma capacidade que a gente pode desenvolver para se relacionar com o outro a partir do outro e não a partir de nós mesmos, para que os nossos relacionamentos, amizades, vínculos afetivos sejam fortalecidos e edificados para a glória de Deus, e que a gente continue com as nossas alianças e com os nossos pactos de amizade e concordância ao longo da nossa jornada espiritual. É a mágica dos relacionamentos, se relacionar com o outro a partir do outro e não a partir de nós mesmos, para que esse relacionamento seja saudável e não agressivo a nós. Agora, se relacionar com o outro a partir do outro não é uma coisa fácil de se fazer. Aliás, ao contrário, é uma coisa muito difícil. Nós estamos viciados em se relacionar com o outro a partir de nós mesmos. Mas essa proposta que o Evangelho nos traz de se relacionar com o outro a partir do outro e não a partir de nós mesmos é no mínimo desafiador, mas extremamente necessário para que a gente seja igreja, como a igreja de Jesus, fiel e autêntica, precisa ser. Em Lucas, capítulo número 10, no verso 30 em diante, conta uma história que ilustra bem essa verdade, de como nós devemos nos relacionar com o outro a partir do outro, a partir dele ou dela, e não a partir de nós. A Bíblia diz em Lucas 10, 30 que um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Essa é uma história contada por Jesus. E no meio do caminho, esse homem foi tomado de assalto. O agrediram, obviamente, roubaram seus pertences, bateram nele, e o texto diz que ele ficou meio vivo e meio morto. Um pé lá, outro pé cá. E aí a Bíblia diz que daquele caminho vinha descendo um sacerdote, no mesmo caminho de Jerusalém para Jericó, vinha descendo um sacerdote. E qualquer pessoa que não conhece essa história, que é conhecida como a história do bom samaritano, qualquer pessoa que estivesse assistindo essa cena, vendo um homem sendo espancado e deixado meio vivo e meio morto caído no chão, ao ver o sacerdote descendo pelo mesmo caminho, teria uma expressão semelhante a essa: ufa, ainda bem, vem vindo alguém. Qualquer um que vendo essa história ou essa cena acontecendo, não conhecendo o final da história e os trâmites da história, pensaria: se vem um sacerdote, graças a Deus, esse homem está salvo. Mas Jesus discorre a história dizendo que esse sacerdote, ao ver um homem caído, passou do outro lado da rua e não ajudou. Foi para Jericó terminar o seu dia.
Nessa mesma história, disse Jesus, vem descendo também um levita. E a semelhança do sacerdote, pensou e fez a mesma coisa. Passou do outro lado da rua e não ajudou o homem que estava caído, meio vivo e meio morto. Nesse mesmo caminho vem descendo um samaritano. E como essa história está sendo contada para pessoas de nacionalidade israelita, judaica, é quase que agressivo dizer que o samaritano veio, parou e ajudou, porque o samaritano representava, de uma certa forma, a escória de Israel, quase que inimigo, a ponto de judeus e samaritanos não se falarem. Samaria é uma cidade situada entre a Judéia, sul de Israel, e Galileia, norte de Israel. No meio está Samaria. E os judeus não passavam por Samaria por causa dessa rincha e por causa dessa implicância. Eles cortavam a volta lá pelo Rio Jordão, simplesmente para não ter que passar e olhar na cara do samaritano. Então dizer que nessa história o samaritano vinha descendo e, diferente do sacerdote e do levita, parou para ajudar aquele homem, era extremamente agressivo aos ouvidos de quem ouvia. Mas mesmo assim Jesus continuou a história dizendo que aquele samaritano, que nós conhecemos como bom samaritano, porque ele parou para ajudar aquele homem, cuidou das feridas daquele homem, atou as feridas daquele homem, colocou sobre o seu animal e levou para a hospedaria mais próxima e disse assim: olha, cuida deste homem, tem aqui algumas moedas, se faltar alguma coisa, tudo te pagarei na volta. E Jesus pergunta: qual desses foi mais próximo do homem caído? Todos nós sabemos a resposta, mas a verdade desse texto está nos pensamentos, tanto do sacerdote e do levita, como do samaritano. Porque tanto o sacerdote como o levita, ao passar e ver um homem caído, pensou assim: o que pode me acontecer se eu ajudar este homem caído? Qual o impacto que a ajuda que eu vou oferecer a este homem pode ter na minha história? O que pode me acontecer se por acaso eu ajudar esse pobre coitado? Ao refletir sobre isso, pensou: bom, não vai me ajudar em nada, talvez até piorar a minha história. Passamos então do outro lado. Porém, o pensamento do samaritano foi: o que pode acontecer a este homem se eu não parar para ajudar? Sacerdote e levita pensaram: o que pode me acontecer se eu ajudar? O samaritano pensou: o que pode acontecer a ele se eu não ajudar? Por isso parou, estendeu as mãos, curou as feridas, gastou vinho, gastou azeite, atadura, levou para a hotelaria e disse: eu pago o que for preciso para ajudar este homem. Se relacionar com o outro a partir do outro é extremamente difícil. E o que deveria ser uma tarefa sacerdotal ou levítica passou a ser do samaritano, da classe que os judeus consideravam pecadores. E nós conhecemos como bom samaritano porque existiam também naquela época samaritanos ruins, samaritanos que agrediam, que atiravam pedras, como foi o caso de ter acontecido com Jesus em Lucas 9. Nós conhecemos esse homem como bom samaritano porque ele simplesmente pensou: o que pode acontecer a este homem se eu não parar para ajudar ele? E essa é uma primícia de quem deseja se relacionar com o outro a partir do outro e não a partir de si mesmo. É muito difícil isso. O que pode acontecer a ele se eu não ajudar? O que pode acontecer a ela se eu não oferecer a minha ajuda? O que pode acontecer a este amigo, a este filho, a esta esposa, a este esposo, a esse tio, a essa pessoa talvez desconhecida, se eu não oferecer a minha ajuda? E não pensar de forma contrária: o que pode me acontecer se eu oferecer ajuda?
Se relacionar com o outro a partir do outro é possível, embora muito difícil. E não só possível, eu diria também necessário para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. E a proposta do Evangelho é justamente essa: que a gente se relacione com o outro a partir do outro, para que esse relacionamento entre nós e o outro se torne saudável e não doentio, não agressivo, mas uma coisa boa de encontrar, de reencontrar e sempre fazer isso com alegria e nunca na tentativa de fugir dessas pessoas. Se relacionar com o outro a partir do outro, do pensamento do outro, da necessidade do outro, do impacto da ajuda na vida do outro e não a partir de nós mesmos, é extremamente desafiador. O texto que nós lemos em Mateus 16, 18 nos explica como nós podemos fazer isso. E uma das formas que nós podemos ver nesse texto, que nos ajuda a se relacionar com o outro a partir do outro, é entendendo que cada um é cada um. Porque nesse texto de Mateus 18 que nós lemos, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? Um pouco antes do verso 18, Jesus faz essa pergunta: quem dizem que eu sou por aí? Aí eles responderam assim: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, e alguns dizem que tu és um profeta. Aí Jesus pergunta: e para vocês, quem eu sou? Quem eu sou para vocês? Então Pedro, tomando a palavra, diz: para mim, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Devo lembrar a vocês que Pedro está diante de um rapaz de aproximadamente 32, 33 anos. Com esse saber, ou com essa interpretação de quem é este rapaz. E ele diz: para mim, o Senhor é o Cristo, o ungido, o prometido, o Messias, o Filho de Deus. E Jesus, olhando para ele, disse: não foi nem carne nem sangue que te revelou isso. Não foi por causa dos estudos, não foi por causa dos livros, não foi por causa da filosofia, nem da sociologia, não foi por causa de capacidade humana, não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro. Mas foi o meu Pai que está no céu. E eu também te digo, o verso que nós lemos, verso 18: Simão, tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Eu sou o Cristo, você é Pedro. Uma das formas que nós temos de relacionar com o outro a partir do outro é entendendo que cada um é cada um. Eu sou o Cristo, tu és Pedro. Tu não és o Cristo, tu és Pedro. E Jesus aqui não está trocando a identidade de Pedro, porque ele já tinha feito isso em João capítulo 1. Em João capítulo 1 ele já tinha dito a Simão: tu és Pedro. E agora em Mateus 16 ele está reafirmando aquilo que ele declarou a Simão lá atrás: eu sou o Cristo e tu és Pedro. Nessa vida, Pedro, cada um é cada um, e cada um tem o seu propósito, cada um sabe para onde vai, cada um tem o seu chamado. Entender isso é extremamente importante para que a gente se relacione com o outro a partir do outro, independente de quem o outro seja. Talvez o outro seja uma pessoa que está do seu lado 24 horas, talvez o outro seja alguém que se relaciona com você esporadicamente, mas o outro é o outro, você é você, eu sou eu, o Cristo é o Cristo. Pedro, tu és Pedro. Simão, tu és Pedro, eu sou o Cristo. João é João, Tiago é Tiago, Bartolomeu é Bartolomeu, Filipe é Filipe. Só que nesse mesmo texto acontece de Pedro se esquecer de que cada um é cada um, e que cada um tem o seu rumo, tem o seu propósito de vida. E quando Jesus diz assim: olha, agora gente, me convém a ir para Jerusalém, e lá eu vou padecer, vou sofrer, e vou morrer lá em Jerusalém, eles vão me matar, eu vou ser morto pelos fariseus, pelos líderes religiosos. Porém Pedro, tomando a palavra, diz assim: não, Senhor, não, de forma alguma, isso não pode te acontecer.
pensou por algum instante que ele sabia o que era melhor para o Filho de Deus, porque há instante atrás ele tinha dito: tu és o Filho de Deus, e agora ele está dizendo ao Filho de Deus: não, Senhor, o Senhor não vai. E Jesus está dizendo: me convém ir para Jerusalém, padecer na mão dos religiosos, sofrer e até morrer, e ressuscitar no terceiro dia. Mas Simão está dizendo assim: não, Senhor, tu não vais. Simão pensa saber o que é melhor para o outro. E essa é uma coisa que nos atinge. A gente pensa que sabe o que é melhor para o outro. Eu penso que eu sei o que é melhor para minha esposa, se ela fosse assim, se ela se comportasse assim. Eu penso que eu sei o que é melhor para minha filha, se ela for por aqui, se ela fizer neste caminho, se ela estudar nessa escola, se ela fizer esse trajeto. Eu penso que eu sei o que é melhor para o meu líder. Se ele fosse assim, se ele fizesse isso, se ele fosse por aqui, eu penso que eu sei o que é melhor para o meu patrão. Se ela fosse por aqui, se ela fizesse isso, se ele fizesse isso. A gente é atingido fortemente por pensar que sabe o que é melhor para o outro. Mas nesse texto Jesus está dizendo: tu és Pedro, eu sou o Cristo, você não é o Cristo. E eu estou dizendo, Pedro, que eu vou para Jerusalém, e que eu vou sofrer, e que eu vou morrer. Eu não disse que você vai fazer isso. Mas Pedro está dizendo assim: não, Senhor, tu não vai, eu não vou permitir que isso aconteça. É quase que amarrando Jesus lá onde eles estão. E devo dizer que eles estão numa cidade chamada Cesaré de Filipe, lá no final de Israel, lá em cima, lá no norte, vai chegando a Síria. E lembra vocês que Jerusalém está lá no sul de Israel, estava bem distante. Cesaré de Filipe, distante de Jerusalém. Mas Jesus está dizendo assim: me convém para Jerusalém. Pedro está dizendo: vamos ficar aqui, vamos fazer a obra aqui, vamos anunciar o reino aqui. Porque Pedro pensa que sabe o que é melhor para o outro, mas não sabe. Posso te dizer, a gente não sabe o que é melhor para o outro, porque cada um é cada um. Cada um tem a sua história, e é muito difícil a gente viver isso, porque a gente consegue fazer isso em relação ao próximo, que não tem nada a ver com a nossa vida, mas é muito difícil a gente fazer isso com as pessoas que implicam diretamente na nossa vida, na nossa história e no nosso dia a dia. Mas a Bíblia está nos ensinando nessa noite: cada um é cada um. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu propósito. Pedro, não me impeça, eu preciso ir para Jerusalém. Porque se Jesus não morre, não há remissão de pecados. Se Jesus não morre, não há reconciliação entre Deus e o homem. Se Jesus não morre, não há adoção. Se Jesus não morre, não há reconciliação, porque Deus estava em Cristo na sua morte, reconciliando consigo o mundo. Pedro, você é Pedro, eu sou Cristo, eu preciso ir para Jerusalém. Mas Pedro se esqueceu de que cada um é cada um. Por isso ele diz: não, Senhor, tu não irás. Sabe qual é a resposta de Jesus para Pedro? No verso 23, Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque você não cogita pelas coisas de Deus, você só cogita pelas coisas do homem. Para trás de mim, Satanás, quer dizer que me relacionar com o outro a partir de mim mesmo pode ser extremamente maligno. Pedro está dizendo: Jesus, você não vai, o Senhor não vai, longe de ti, padecer em Jerusalém. E Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. Porque se você tenta se relacionar com o outro a partir de si mesmo, isso pode ser uma coisa maligna, pecaminosa. Por isso Jesus está dizendo: Pedro, eu vou para Jerusalém, e se você tentar me impedir, eu vou te dizer: para trás de mim, Satanás. Porque cada um é cada um tem o seu propósito, a sua história, o seu chamado. Verso 24, ele diz assim, verso 23, para trás de mim, Satanás. Verso 24, ele diz assim: pois agora, gente, fique sabendo que quem quiser vir após mim, antes precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir.
Quem quiser ser meus discípulos, alunos, porque discípulo significa alunos. Quem quiser ser meus discípulos, quem quiser ser matriculado na escola de Deus, precisa negar a si mesmo. Portanto, se relacionar com os outros a partir de si mesmo é uma coisa que a gente precisa negar. Precisa negar a si mesmo e depois tomar a cruz e então seguir-me. Quem quiser ser meu aluno, quem quiser aprender sobre o reino de Deus, só há uma possibilidade: negando a si mesmo. Na mesma hora, ele aplica essa verdade. Enquanto Pedro está tentando se relacionar com Cristo a partir de si mesmo, porque pensa bem, irmão, você acha que Pedro está se preocupando com Jesus? Ou você acha que ele está se preocupando com ele mesmo e como seria a vida dele sem Jesus? Porque Pedro abriu mão de tudo, abandonou tudo para seguir Jesus. Quando ele diz, você não vai morrer, será que ele estava preocupado com a morte de Jesus? Ou será que ele estava preocupado em como a vida dele ficaria sem a presença do Mestre e sem a pessoa do Senhor Jesus? Parece que é de boa índole, mas na verdade não é. Ele está se relacionando com o outro a partir de si mesmo. Não, Senhor, tu não vai morrer. Imagina como vai ficar a minha vida sem o Senhor aqui. Por isso Jesus vai dizer, para trás de mim, Satanás, e vai aplicar uma verdade. Quem quiser ser meu aluno, quem quiser ser meu discípulo, precisa negar a si mesmo. O si mesmo não é bem-vindo no reino. O si mesmo é uma coisa que a gente precisa negar e crucificar. Porque tomar a cruz desenvolva a capacidade de crucificar a si mesmo. Não é só negar, é pegar e crucificar e então seguir a Jesus. Termino citando o verso 25 e 26. Pois todo aquele que quiser salvar a sua vida, disse Jesus, nesse mesmo contexto, perderá. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará um homem em troca da sua alma? Porque quem se relaciona com o outro a partir de si mesmo está correndo um grande risco de abraçar o mundo e de ganhar as coisas que no mundo há e no final perder a sua alma. E a semelhança daquele homem que juntou vários celeiros e disse para si mesmo, ele disse para si mesmo, tu tens o bastante, arregala-te e descansa agora, porque tem para a quarta geração. Contudo, uma voz gritou ao seu ouvido, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Se relacionar a partir de mim mesmo, enquanto esse si mesmo estiver vivo dentro de nós corremos o risco de ganhar o mundo, amém, ganhou o mundo, mas e aí? Perdeu a sua alma. Abraçou o mundo, perdeu a sua alma. E eu acredito, obviamente, no inferno escatológico, onde foi preparado para o diabo e os seus anjos. Eu acredito no inferno escatológico, mas eu também acredito no inferno de hoje, de pessoas que ainda vivem, respirando, já perdeu a sua alma, já não tem mais alma, já não consegue mais colocar a alma em processo algum. Se relacionar com o outro a partir de si mesmo é correr o risco de perder a sua alma ainda vivo, a ponto de perder a sensibilidade e não conseguir sentir mais nada, não vive mais nada. É como se tivessem trocado as suas veias por fios elétricos. Ele perdeu a sua alma, ele não se sensibiliza com mais nada, não sente mais nada. Portanto, a reflexão de hoje é: nós precisamos nos relacionar com o outro a partir do outro e não a partir de nós mesmos, para que o outro se desenvolva numa relação saudável para nós. Mas não é fácil. Se fosse fácil, se relacionar com o outro a partir do outro fosse fácil, nós não teríamos no nosso país, no ano de 2022, 420 mil divórcios.
nós não teríamos no nosso país 420 mil divórcios em um ano. Isso dá mais de 1.000 divórcios por dia. Se relacionar com o outro a partir do outro fosse fácil, nós não teríamos um índice de 1.437 feminicídios registrados em 2022. Dá 4 mulheres mortas por dia. Se relacionar com o outro a partir do outro fosse fácil, nós não teríamos 46.409 homicídios no nosso país no ano de 2022. Aproximadamente 127 por dia. Se relacionar com o outro a partir do outro fosse fácil, nós não teríamos 1 milhão de celulares roubados em 2022. 1 milhão de celulares roubados e denunciados, fora aqueles que não têm denúncia. Se relacionar com o outro fosse fácil, a gente não veria tanta atrocidade como a gente vê na nossa TV, nos noticiários. Mas o que Deus espera de nós é que a gente se relacione com o outro, a partir do outro, para que a gente se torne igreja, como a igreja de Jesus precisa ser, uma igreja que glorifica o nome dele, uma igreja que vê o cara caído, o homem caído, o necessitado caído, e não pense o que pode me acontecer se eu parar para ajudar, mas que pense o que pode acontecer a ele se eu não oferecer ajuda. É essa igreja que Deus quer, é essa igreja que nós precisamos nos transformar, e eu queria que você aplaudisse ao Senhor por essa palavra. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia. Vamos estar em pé e vamos orar, agradecemos a Deus. Queremos mais uma vez louvar o nome do Senhor por tua vida que se esforçou para estar aqui. Muito obrigado por ter vindo, para estarmos juntos. A gente precisa disso, a gente precisa desse momento de comunhão. A gente precisa um do outro, a partir do outro, em nome de Jesus. Pense o que pode acontecer se você não vier. Venha, participe mais vezes, ajude e vamos em frente em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, nós te agradecemos pela presença do teu Espírito que está entre nós e dentro de nós. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ele nos chamou para essa transformação de vida. E obrigado por nos ensinar, ó Deus, que nós precisamos nos relacionar com o outro a partir dele, a partir do outro mesmo e não a partir de nós. E pedimos também que o Senhor nos ajude a desenvolver essa capacidade de pensar no outro, de ouvir o outro, de sentir o que o outro está sentindo, de entender o outro, de acolher o outro e de abraçar o outro. Nos ajude a sermos igreja como a igreja precisa ser. Nós clamamos porque nós somos incapazes, mas se o Senhor estiver em nós, e se o teu Espírito nos ajudar, então seremos capacitados à medida que nós nos esforçarmos. Por isso oramos a Deus, para que o Senhor nos ajude, mas para que também a gente se esforce em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos pedindo a tua bênção sobre todos que aqui estão, sobre a casa de todos que aqui estão. Amém. Seja lá qual for a necessidade, que o Senhor possa estender as suas mãos, ó Deus, e ajudar cada um de nós, porque nós sabemos que o Senhor se relaciona com nós a partir de nós, pensando em cada um de nós. Por isso nós te louvamos e te bendizemos e pedimos: estenda as suas mãos, repreenda todo mal, desfaça todo mal e traga um tempo de paz e de alegria sobre o teu povo, sobre essa gente, sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. E que o Senhor faça isso, Deus, para a glória do teu nome e para a nossa alegria e satisfação. Aleluia. Pedimos a tua bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Sim, meu Pai. Que todo mal seja desfeito. Em nome de Jesus. Que haja paz. Amém. Que haja saúde. Aleluia. Que haja portas abertas. Em nome de Jesus. Nós entregamos tudo no teu altar e cremos que o Senhor já decretou a nossa vitória em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Segunda-feira nós estaremos aqui de volta, aguardamos por vocês. Se puderem estender as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as eternas e doces consolações do Espírito Santo reine e permaneça conosco, não só hoje, mas até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém. Está encerrado. Deus abençoe vocês.